De acordo com a visão atual da história, a civilização começa há 6.000 anos, ou 4.000 anos antes da Era Comum, quando a Suméria Antiga emerge. No entanto, o que a maioria das pessoas não imagina é o quão imenso é o período que chamamos pré-história, período que antecede o início da civilização. A ideia convencional é de que humanos viviam em modo de sobrevivência, em pequenos grupos, apenas caçando e colhendo frutos encontrados na natureza. Inteligentes como nós, mas sem formar grandes e complexas sociedades, construir cidades ou grandes plantações. Ocorre que o que temos como fato científico é que os primeiros humanos anatomicamente modernos, isto é, iguais a eu e você, surgiram há pelo menos 350.000 anos. E existe uma grande possibilidade de ir muito mais além, pois as condições para os fósseis humanos resistirem a todo esse tempo são muito específicas. Isso significa que mais de 98% da história humana na Terra foi simplesmente jogada nesse espaço nebuloso chamado de pré-história. A civilização da qual nos orgulhamos tanto e que hoje nos define, trata-se de menos de 2% da nossa trajetória no planeta. Então por que demorou tanto tempo para a civilização de fato florescer? A teoria mais aceita é a de que a civilização aparece quando o planeta se torna mais quente, após o fim da última era do gelo, permitindo o desenvolvimento da agricultura, escrita, cidades e assim por diante. Esse período mais quente foi o que propiciou a humanidade a se desenvolver. Entretanto, essas condições mais quentes em que vivemos não são um caso isolado na cronologia do mundo. Aconteceu antes. O período interglacial chamado Eemiano acontece de 130 a 115.000 anos atrás e foi mais longo do que tem sido o atual, chamado Holoceno. Considerando que humanos anatomicamente modernos já estavam por aí há pelo menos 185.000 anos antes do início do período Eemiano, por que nenhuma civilização como a nossa se desenvolveu? As condições eram perfeitas. Caso isso tivesse acontecido, a sociedade já estaria se desenvolvendo há centenas de milênios e provavelmente seria completamente diferente. Se, de acordo com os cientistas, a causa principal do desenvolvimento da agricultura como motor principal do excedente de produção que alimentou o desenvolvimento da civilização foi a estabilização das temperaturas no nível mais quente e, considerando o fato de que isso ocorreu antes, da mesma forma que ocorre hoje, é mesmo algo absurdo imaginar que provavelmente existiram outras civilizações que se desenvolveram tanto quanto ou até mais do que a nossa. O que teríamos de evidências caso isso tivesse acontecido? A resposta é muito simples: praticamente nada. Estudos científicos recentes mostram que se a nossa civilização se extinguisse agora, nesse exato momento, praticamente tudo que nós criamos teria desaparecido completamente em cerca de 10 a 15.000 anos. As únicas testemunhas da nossa existência seriam construções em pedra, como o Monte Rushmore e, não ironicamente, as pirâmides do Egito. Contudo, se considerarmos 100.000 anos, pode-se dizer com certeza que não sobraria praticamente nada. Existem pouquíssimos artefatos que datam dessa época, e esses são exatamente ferramentas de pedra, sendo as pedras basicamente as únicas coisas que sobrevivem ao tempo. Ainda que tivesse existido uma civilização que tenha usado armas nucleares, deixando um certo nível de plutônio na atmosfera, as evidências disso em 100.000 anos seriam quase imperceptíveis, como sugere um artigo publicado em 2018 por cientistas da NASA e da Universidade de Rochester, intitulado The Silurian Hypothesis. Assim, ainda que as civilizações do período Eemiano estivessem usando armas nucleares, as assinaturas radioativas na atmosfera seriam tomadas por nós como simples causas naturais. E mesmo que eles estivessem fazendo coisas malucas como essa, onde procurar para ter certeza disso? Ainda que tenham deixado algum rastro, mais de 80% da massa terrestre foi recoberta por florestas, oceanos e desertos, fazendo com que seja possível encontrar apenas uma porcentagem ínfima de registros arqueológicos. Os níveis dos mares mudaram bastante, litorais inteiros desapareceram debaixo d'água. E tudo isso sem mencionar a história cataclísmica da Terra, que reformulou completamente o planeta enquanto estivemos aqui. Existem amplas evidências de impacto de cometas, vulcões, inundações que teriam o poder de eliminar completamente uma civilização e todos os vestígios dela. E de fato, nós sabemos que houveram eventos que reduziram significativamente a população humana no globo, como a erupção do supervulcão Toba, há 74.000 anos, que acredita-se ter eliminado a maior parte da nossa espécie, reduzindo a população global para menos de 10.000 indivíduos. Portanto, nós sabemos que hominídeos modernos, inteligentes como nós,
caminham sobre a Terra há pelo menos 315 mil anos. Sabemos que possuímos apenas 2% dos registros disso, e ainda sabemos que quase qualquer indício da nossa civilização atual desapareceria completamente dentro de 10 a 15 mil anos, uma fração irrisória de tempo se comparado ao tempo de existência da nossa espécie. É fato que o florescimento da civilização moderna se deu após o desenvolvimento da agricultura, que proporcionou excedente de produção e, consequentemente, organizações sociais mais complexas. Isso se deu pela estabilização do clima do planeta em temperaturas mais favoráveis, situação que já havia ocorrido antes várias vezes. Assim, não seria ilógico concluir que certamente existiram civilizações anteriores cujos registros arqueológicos simplesmente desapareceram. Com todo esse gap temporal entre nós e o nosso passado perdido, existe algum lugar onde poderíamos encontrar algum indício, registro ou eco que fizesse a ligação que iluminaria nossa memória? Bem, talvez exista. Várias culturas ao redor do globo relatam mitos de tempos dourados imemoriais, onde deuses caminhavam entre os homens e ofereciam conhecimentos mágicos sobre a existência. Tempos que foram destruídos por eventos cataclísmicos, deixando apenas poucos sobreviventes para recomeçar novamente. Ademais, existem construções inexplicáveis em pedra, como se quisessem de fato enviar uma mensagem através do tempo. Cavernas Longyou na China, Pumapunku na Bolívia, Sacsayhuamán no Peru, grandes pirâmides e muitas outras. As evidências são tão constrangedoras que os estudiosos modernos nem se esforçam mais para tentar explicar. Existem datações tão absurdamente ridículas que simplesmente não se encaixam na linha do tempo da arqueologia mainstream, como o Göbekli Tepe na Turquia, tão antigo e sofisticado que não bate com a história convencional. Temos a linha de sucessão real da Suméria e do Antigo Egito, que se alonga bem adentro do que chamamos de pré-história. Registros de governantes em tempos que são meramente descreditados como sendo apenas mitos, mas que talvez não sejam, que talvez sejam ecos de um passado que se perdeu no tempo. E se o desenvolvimento humano na Terra não for uma linha reta? E se for cíclico, como uma flor que se desabrocha e morre periodicamente na árvore da vida? Não parece ser essa uma hipótese mais argumentativamente lógica do que acreditar que nada realmente notável foi feito por nós em 98% do nosso passado? Tudo aconteceu nos últimos 2%? Talvez a civilização e a história humana não sejam lineares, e todos nós estejamos sendo vítimas de um viés de atualidade, supondo que o que vemos agora é o padrão. Só que não é. Esse período favorável à nossa espécie, chamado de Holoceno, tem cerca de 12 mil anos, mas isso não é um normal histórico. A regra é o frio, os cataclismos e o colapso. Se civilizações apareceram e sumiram em algum passado distante, toda a nossa perspectiva como criaturas pode mudar, porque isso evidencia a vulnerabilidade da nossa espécie. Ao compreendermos que pode ter acontecido antes, podemos finalmente nos preparar para quando acontecer de novo, porque é questão de quando e não de como. O planeta continuamente se reformula através de grandes catástrofes, é apenas uma questão de tempo. Ainda que nenhum evento cataclísmico nos aflija, a janela de oportunidade para o desenvolvimento humano está se fechando. O período de aquecimento que ensejou o florescer da nossa civilização, o Holoceno, está atrasado em acabar. Estamos prestes a mergulhar novamente em uma nova era do gelo. Os climatologistas gostam de fazer alarde acerca do aquecimento global, mas o que deveria nos preocupar de verdade é o início de uma nova era do gelo. A história documentada mostra como períodos mais quentes proporcionaram maior prosperidade e desenvolvimento. Durante a Idade Média, a ampliação das estações de plantio trouxe grande excedente agrícola e aumento da população, que se converteu em um maior aporte de realizações culturais, como catedrais góticas e a ascensão das universidades. As trocas culturais se intensificaram e expandiram, e a sociedade floresceu com recursos extra para investir em arte, filosofia e tecnologia. Em contrapartida, os períodos mais frios trouxeram plantios mais curtos, colheitas perdidas e fome. Em 1315, a Europa foi afligida por uma grande escassez de comida, devido ao frio persistente. Milhões de pessoas passaram fome, agitações e revoltas explodiram, a economia encolheu e as inovações estacionaram. O clima severo não só deixou a vida mais difícil, como fez com que toda a sociedade ficasse mais frágil, e isso não foi nem uma amostra grátis do que pode ser um verdadeiro período glacial. É assustador verificar que a nossa janela de oportunidade de desenvolvimento está na verdade atrasada em terminar, e vai saber o que pode acontecer nas próximas décadas. Será que é realmente loucura imaginar que essas janelas de oportunidade climática também produziram civilizações tão complexas ou mais do que a nossa? O que vocês acham? E aí, se alguém quiser acrescentar algo, coloca aí nos comentários. Vamos mantendo essa grande conversa geral que a internet permite, que muito em breve retornarei com novos apontamentos. Valeu!